Cadê o Magrão? Mas, você achou que eu tinha vazado, né? Você achou que eu não ia continuar dando aula. Mas credo, rapaz. O negócio é o seguinte. Tá estudando língua portuguesa? Se você, até agora, não sabe o que é acento grave indicativo de crase, se você até agora não sabe o que é uma questão de crase, você não é concurseiro profissional. Você ainda está ali, correndo para tentar adquirir um pouquinho de preparo físico, mas ainda está sofrendo demais. Por quê? Um dos conteúdos mais cobrados em língua portuguesa, historicamente, em concurso público, em qualquer tipo de concurso, tá? Qualquer tipo de concurso. Pode ser concurso público, pode ser concurso vestibular, qualquer coisa. É o acento grave indicativo de crase, que as pessoas costumam falar incorretamente. Tem gente que costuma chamar de acento crase, tem gente que fala crasear. Tá errado isso, viu? Tá errado. O nome é acento grave indicativo de crase. Bem, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Crase é o nome de um fenômeno da língua. Tá? É um fenômeno linguístico. Esse fenômeno vem de um termo grego. Em grego, crasis, com K, que significa união, certo? União, junção, basicamente. E aí, quando você pensa nesse termo, nesse lance de nome crasis, o que acontece? É a pronúncia de uma só vez de mais de uma vogal. Sério? Aham. Como assim? Crase pode acontecer não só com a letra A, com outras letras também. Não acredito. Acredite. O nome disso é elisão, certo? O nome disso é elisão, esse fenômeno. Agora, o que acontece, vamos pensar no concurso público, o que você tem que saber para o concurso público? Você tem que saber como colocar o acento grave sobre o A. É essa a regra que você tem que saber. Porque de resto, o cara nem cobra de você. Ele não vai te perguntar, olha, que rolou crase, e daí tem um outro caso que não aquele do acento grave. Tá? Não vai te perguntar. Ele quer que você saiba em que circunstância vai colocar o acento grave. Ou também chamado de bonezinho virado para lá. Tem umas pessoas que chamam assim. Bonezinho virado para cá é o acento agudo. Bonezinho virado para lá é o acento grave. Bem, o que nós temos que saber? Existe uma parte de teoria por detrás disso. Tá? Existem três regras que criam a contração que gera o acento grave indicativo de crase. Aí eu vou mostrar para você quais são essas regras e vou explicar ponto a ponto, item a item, como essas regras são empregadas, como essas regras podem funcionar ali em uma palavra, né, para você entender como acertar uma questão de crase, se esse for o tópico abordado na sua prova. Veja, é uma matéria muito fácil, tá? É muito fácil, só que ela exige atenção, né? Ela cobra um pouco do cara. E daí você tem que ter noção de quê? De morfologia, primeiro, tem que ter noção de morfologia, e aí tem que ter um pouquinho de noção de regência. Vamos trabalhar? Pega lá a definição. Crase, tá lá. O acento grave indicativo de crase deve ser empregado em algumas contrações. Tá? O que é uma contração? Você vai lembrar que é uma soma. Tá? É a contração da preposição a com algumas coisas. Por exemplo, com o artigo definido feminino, que é o chamado artigo a. Quando você contrair a preposição a, que é o nosso a número 1, mais o a número 2, que é o a artigo, o resultado disso vai ser o a com acento grave indicativo de crase. Não muda o som, não é para você falar a, nem nada disso. É só para saber que tem um acento grave. Muito bem. Veja essa frase. O conceito não era acessível à população. Eu tenho aqui esse a com acento grave. Eu tenho que reconhecer essas duas coisas aqui. Onde eu vou procurar? Então dá uma olhada na palavra acessível. A palavra acessível é o quê? É um adjetivo. Tá? É um adjetivo. Se eu te perguntar, aquilo que é acessível, você vai me responder a alguém ou a alguma coisa, certo? A palavra acessível, na sua noção de regência nominal,
exige a preposição a. Então, aquilo que é acessível a. Agora, verifique a palavra população. A palavra população é uma palavra feminina, certo? E nessa frase nós entendemos que essa palavra apareceu determinada. Dizer que ela apareceu determinada quer dizer que nós empregamos um artigo a, o a artigo, antes do substantivo. Quer dizer, empregamos um determinante, certo? Se nós empregamos esse determinante, quer dizer que nós temos uma ocorrência com duas letras a. Essa forma vai resultar nesse acento grave indicativo de crase. Talvez uma das maneiras mais seguras de você fazer esse procedimento e verificar se o acento está certo em algum lugar ou não, é pegar essa palavra que está aqui, ó, essa palavra que está aqui na frente, e trocar por uma palavra masculina. Eu sugiro que você use essa palavra aqui, ó, boi. É o que eu chamo de regra do boi, tá? Por quê? Porque se eu tirar a palavra população e colocar aqui a palavra boi, como é que vai ficar? O conceito não era acessível ao boi. Ora, se no masculino eu tenho a preposição a e o artigo o, no feminino eu vou ter a preposição a e o artigo a. E é essa forma resultante. Isso é uma forma bem fácil de você analisar e que não vai te dar problemas. Crase é um conteúdo super simples e geralmente você assiste a essa aula uma vez apenas. Assista a essa aula uma vez, memorize as regras e nunca mais tenha problemas com acento grave. Veja, se nós tivermos a contração da preposição a, novamente, com os pronomes aquele, aquela ou aquilo. Veja, aludimos àquele conceito mencionado. Essa forma, aludimos àquele. Vamos analisar o verbo aludir? Quem alude, alude a alguma coisa. É um verbo transitivo indireto. Certo? E aqui, ó, perceba, aludir a. A preposição saiu do verbo aludir. A palavra aquele que nós temos aqui é um pronome demonstrativo. Esse é um caso em que a língua permite que eu coloque o acento grave aqui, ó, no início dessa forma pronominal. Isso está certo, tá? Isso aí respeita a correção gramatical. Beleza? Tem que ficar claro isso aqui para você, ó, respeita a correção gramatical. Aludimos àquele. Mas, Pablo, não é uma palavra masculina? Aqui não tem problema, porque a regra é a contração da preposição com esses pronomes. Tá? Pode ser masculino ou feminino o pronome, tanto faz nesse caso. E por fim, o último caso, que é a contração da preposição a com o pronome demonstrativo a. Como assim? A palavra a também pode ser pronome demonstrativo. Em que situação? Quando eu puder trocar esse a pela palavra aquela. Certo? Deu para trocar, não tem crise. Então veja como ficou o exemplo. Comprei uma gravata igual a que você comprou. Eu tenho que justificar o acento grave nesse a. Então eu vou partir primeiro da preposição, porque se eu não achar uma preposição, já chafurdou a ideia de achar o acento grave. A palavra igual é um adjetivo. Aquilo que é igual a alguma coisa. Esse primeiro a é a preposição. Agora veja essa segunda palavra que está aqui, ó, este que. Este que é um pronome relativo. Usualmente, antes do pronome relativo, nós podemos ter um outro pronome, que nesse caso é o pronome demonstrativo. Faça a troca nessa frase. Comprei uma gravata igual, coloca essa palavra, aquela que você comprou. Então, eu juntei a preposição a com o pronome que equivale a esse aquela, que é o pronome a. Certo? É um pronome demonstrativo. Então eu juntei o a, preposição, com a, pronome. Certo? Pronome demonstrativo. O resultado foi
este A com acento grave indicativo de crase. Perfeito? Uma coisa que eu quero que você entenda, vamos conversar um pouquinho aqui. Olha só, nessa construção que nós temos de acento grave indicativo de crase, o que a gente usa aqui é essas 3 regras, são as 3 regras básicas que vão orientar qualquer caso de crase. Você entendeu? Qualquer caso de crase vai se pautar nisso aqui. Então, você vai ver para frente. Em uma locução adverbial com núcleo feminino, tem acento grave. Por quê? Porque a locução adverbial é formada por uma preposição, mais um artigo feminino, e depois vem um substantivo ali no meio, criando a locução adverbial feminina. Não sei se você compreende o que eu quero te dizer, mas é que o conceito do acento grave está associado a um reconhecimento da morfologia. É você olhar, é essa palavra que eu estou somando com isso e está dando isso. Tá? Então, se lá na sintaxe o obrigatório era você, por exemplo, vamos pegar aqui, se para pontuação o obrigatório é você saber sintaxe, para a crase o obrigatório é você saber morfologia. Tá? E aí as pessoas têm dificuldade. Geralmente o cara fala, não, eu sou até bom em morfologia, mas eu erro tudo que é coisa de crase. Não, então você não é bom em morfologia. Porque se você está errando uma questão evidente, como assim uma questão evidente? Quem entende de morfologia automaticamente pega as regras de crase assim e não erra mais. Tá? Então você é obrigado a saber como empregar essas formas depois que estudar a morfologia. O que nós tivemos? Soma de artigo com preposição, de preposição com pronome aqui, de preposição com pronome aqui. Você vai entender então que na maior parte dos casos, tipo 98% dos casos, o que a gente vai ter é soma de preposição com artigo, se pode ou se não pode. Em alguns casos não vai poder pôr a preposição, em outros casos não vai poder pôr o artigo. E assim nós vamos nos virando para entender as regras. Vamos começar a estudar a regra de colocação do acento grave? Venha comigo. Olha só. Falando aqui sobre a primeira parte, tem a ver com os chamados casos proibitivos. O que é um caso proibitivo? É um caso em que você não pode colocar o acento. Tá? Não colocar o acento. Veja só. A primeira regra de caso proibitivo de crase. Diante de palavra masculina. Diante do substantivo masculino. Pense comigo nessa frase. Ele fazia menção a trabalho coletivo. Tá? Então, este a banca vai te apresentar assim, com acento grave. Você vai ter que saber por que ele não tem o acento grave. Então você pega aqui o A e vai saber de onde ele veio. Quem convidou esse A? Quem faz menção a alguma coisa. Você tem aqui a palavra menção. Menção a alguma coisa. Esse A que está aqui faz parte da regência nominal do substantivo menção. Agora, olha bem. A palavra que está aqui na frente, trabalho, é uma palavra masculina, um substantivo masculino. Certo? Então, masculino. Por que não tem acento grave aqui? Porque se eu pusesse acento grave, eu estaria com um erro danado de língua portuguesa. Afinal de contas, qual é o artigo que viria antes da palavra trabalho? É o trabalho. Então, no máximo, ficaria assim, ele fazia menção ao trabalho coletivo. Certo? Então, está justificado, tá, o motivo por não poder haver acento grave indicativo de crase na frente assim, de palavra masculina. Aí você vai falar, professor, mas não há uns casos em que pode acontecer? Sim, há alguns casos. Esses são casos de exceção? Não, não são exceções. São outras regras associadas à construção da frase. Tá? Outra regra, não fique pensando que é tudo exceção. Beleza? Vamos ver o próximo caso aí. Veja só. Diante de palavra com sentido indefinido. Tá? Você vai pensar assim,
O médico não comparece a reuniões. Eu tenho a palavra a, e eu tenho que saber por que essa palavra a não pode receber o acento grave. Pense comigo. A quais reuniões ele não vai? Eu não sei. Por quê? Porque eu coloquei a palavra reuniões e ela não está especificada. Ela está indefinida. Como que eu vou saber, professor? É fácil. Você está vendo algum artigo antes desse termo reuniões? Não está. Porque se tivesse, o artigo estaria no plural. Seria o artigo as reuniões. E se houvesse essa forma as, você colocaria o acento grave. Então se fosse assim, ó, ele não comparece às reuniões. Mas aqui não dá. Então você tem apenas o substantivo. Você tem a preposição, que vem do verbo comparecer. Quem comparece, comparece a algum lugar. E você tem aqui o substantivo. Eu vou te sugerir uma regra, é um macete. Para você que gosta de macete, eu vou te sugerir um macete para você nunca mais errar essas questões. A questão de palavra indefinida. São 2 macetes, tá? Um deles é proibido para para antes da meia-noite, e o outro é um macete que é infalível. Infalível, nunca vai falhar esse macete. Você vai pensar assim, ó, a palavra reuniões está indefinida. Você vai pensar assim, ó, com palavra indefinida, crase está fodida. Beleza? Opa, isso aí já entendeu, né? Agora, vamos pensar em outro caso? Repare que na expressão há reuniões, eu vou te mostrar isso aqui na tela, inclusive, vai ficar de cara com isso. Olha só. Há reuniões. Eu tenho o a no singular e essa palavra no plural. Agora você abra o canal aí para você memorizar isso que eu vou te falar. A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. De novo. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Isso nunca vai falhar. Beleza? Nunca vai falhar. Beleza? Agora, e se tiver o as aqui, daí coloca acento grave, né, rapaz? Já falei isso antes, tá? Já falei isso antes, presta atenção. Muito bem, vamos adiante ali, ó. Continuando a nossa explicação. Diante de verbo, tá? Diante de verbos. Eu tenho que pensar o seguinte. O verbo é uma palavra que indica ação, certo? Eu tenho aqui a frase. Os meninos estavam dispostos a estudar gramática. E essa preposição está aqui. De onde ela veio? De onde veio essa preposição? Quem está disposto a alguma coisa. Então veja, a palavra dispostos, que é o nosso adjetivo, evidencia a regência nominal que traz para cá a preposição a. Dispostos a alguma coisa. Depois da preposição a, nós temos a palavra estudar. Então vamos lá. Os meninos estavam dispostos a estudar gramática. Nesse caso aqui eu tenho o verbo, tenho a preposição e eu não posso colocar acento grave. Você vai pensar assim, ó, o verbo é ação. Diante de ação, crase é marcação. Não pode. Professor, não teria nenhuma possibilidade de colocar o acento grave diante do estudar? Não, sabe por quê? Porque para eu substantivar um verbo, eu tenho que colocar o artigo o. Então seria o estudar. No máximo ficaria ao estudar. Correto? Os meninos estavam dispostos ao estudar gramática. E daí é que mudaria o sentido, evidentemente. Mas veja, não vai acontecer um acento grave indicativo de crase se você tiver a palavra a aqui, certo? A preposição a e um verbo depois. Não vai rolar o acento grave. Muito bem? Próxima regra. Diante de alguns pronomes. Tá? Existe um ditado que é diante de pronome, crase passa fome. Professor, estou gostando disso. Diante de masculino, crase é pepino. Já curtiu? Então vamos pensar assim, ó. Alguns pronomes impedem que você coloque o acento grave. Por exemplo, quais são eles? Você vai colocar ali pronome pessoal, depois pronome de tratamento, depois vai colocar aqui pronome
indefinido, certo? Indefinido. Ui, coloquei um. Deixa eu arrumar aqui. Indefinido. E por fim, o pronome interrogativo. Interrogativo. Oh, que coisa feia que ficou essa letra. Vamos arrumar aqui, que é reprovar na redação. Interrogativo. Muito bem. Você vai pensar assim: diante de pronome pessoal, crase faz mal. Diante de pronome de tratamento, crase é um tormento. Diante de pronome indefinido, o acento está perdido. Com pronome interrogativo, não empregue acento grave indicativo de crase. Tá bom, eu sei que esse aí não rimou, mas você entendeu. Tá? Então com esses pronomes não pode rolar acento grave. O grande cuidado é que você observe, por exemplo, na matéria de redação oficial, pode aparecer uma questãozinha pedindo para você observar a adequação da linguagem, se a linguagem está obedecendo aos preceitos da redação oficial. Aí vai aparecer assim: a sua excelência, como exemplo que eu te dei ali, olha o exemplo, tá? Tá lá, a sua excelência, dirigimos uma correspondência. Se o cara puser o acento grave aqui, ó, tá errado. Por quê? Porque sua excelência é uma forma de pronome de tratamento, tá? Então não pode ter o acento grave indicativo de crase. Perfeito? Que isso fique claro para você. Vamos pegar mais casos, tá? Vou explicar aqui. Em expressões com palavras repetidas. Você vai pensar assim: com palavra repetida, crase está perdida. Beleza? Com palavra repetida, crase está perdida. Olha só, se você tiver expressões como cara a cara, dia a dia, mano a mano, vamos entender algumas coisas aqui? Nessa expressão. Eu tenho uma expressão que é cristalizada da língua portuguesa. Eu não tenho artigo. Eu só tenho substantivo, preposição e substantivo. Não pode ter acento grave. Mesma coisa. Substantivo, preposição e substantivo. Outra coisa é que a palavra dia é o dia, uma palavra masculina. Mano a mano. Ó, substantivo, preposição mais substantivo. Correto? Entenda. Não pode ter acento grave. Ah, professor, mais uma vez eu ouvi falar de uma pessoa que disse o seguinte. Ela disse assim, ó: é preciso declarar guerra à guerra. E falou que isso é um caso de exceção. Não, isso é um caso da pessoa que foi burra mesmo e falou que isso era exceção. Por que não é exceção? Vamos usar a nossa cabeça? Use a sua cabeça aqui, ó. Quem declara guerra a alguma coisa, exige a preposição, certo? Aí o seguinte, a palavra guerra está substantivada aqui, é um substantivo, perdão, está determinada. Tem o artigo a antes da palavra guerra. Aqui não tem, certo? Não tem. Aqui tem, porque é preciso declarar guerra a alguma guerra que está acontecendo. Então aqui, ó, o acento grave é obrigatório. Só que o fato de essas duas palavras serem semelhantes é uma coincidência linguística. Eu poderia trocar a palavra guerra daqui, ó, em vez de guerra, colocar é preciso declarar guerra à fome. E aí? Então não tem nada a ver, porque a expressão guerra a guerra não é uma expressão linguística. Tá? Era um caso ali em que você tinha um substantivo e seu complemento nominal. Formalmente falando. Beleza? Olha só. Depois, diante de topônimos que não admitem o artigo. O que é um topônimo? Topônimo, para você saber, é nome de lugar. Tá? Nome de lugar. Atenção, nome de lugar. E aí, o que é que acontece? Alguns nomes de lugar, nome de estado, cidade, país, eles não admitem que você coloque um artigo. Por exemplo, na frase Jonas viajará a Cascavel. Jonas é o sujeito do verbo viajar, tá? Esse a Cascavel, essa preposição a foi empregada aqui para introduzir o adjunto adverbial de lugar. Agora, pense comigo. A palavra Cascavel não permite que você coloque um artigo antes dela.
Como é que você vai testar isso, professor? Você vai fazer assim, ó. Vai usar uma regra muito simples. Essa regra é bem antiga. Você vai falar assim, ó, vou a, volto, da, igual, crase, a. Quer dizer, ocorre o acento grave indicativo de crase. Se você disser vou a, volto de, crase para quê? Tá? Crase para quê? Como assim, professor? Vamos pegar a palavra Cascavel aqui, ó. Vou a Cascavel, volto de Cascavel, certo? Volto de Cascavel. Alemanha, vou à Alemanha, volto da Alemanha. Então, na frente da palavra Cascavel, você não coloca acento grave, na frente da palavra Alemanha, coloca. Ah, professor, tem alguma ressalva? Tem. Se eu especificar a palavra, tá? Se eu especificar que palavra é essa, tipo, se vou especificar Cascavel, então eu posso colocar um acento grave indicativo de crase. Vou te dar um exemplo. Cascavel é o nome da minha cidade, tá? Eu sou da cidade de Cascavel. Cascavel é um lugar muito louco no Brasil. Tem uma estátua da Liberdade lá. Só que ela está enterrada e para fora tem um dedão, assim. Para fora da terra só tem um dedão. Esse é tipo um ponto turístico de Cascavel. Brincadeira, não é a estátua da Liberdade. É um escultor cascavelense que só faz coisa com o dedo. E tem um baita de um dedão assim para fora, no meio da avenida. Se eu disser para você, eu vou a Cascavel do dedão, vai ter acento grave. Por quê? Olha ali no nosso quadro. Veja. Vou a Cascavel do dedão. Certo? Se você analisar comigo, você tem o verbo ir, aí a preposição proveniente aqui para colocar o adjunto adverbial. Agora, é qualquer Cascavel? Não. Eu determinei aqui, ó. Falei que é a Cascavel do dedão. Estou especificando. É como se eu dissesse a cidade de Cascavel do dedão. E daí também vem um determinante para cá. O determinante passa a ser o artigo. Então você soma a preposição com o artigo e passa a ter um acento grave indicativo de crase aqui obrigatoriamente. Beleza? Esse aqui é um caso em que nós colocamos. O lance que eu falei da Alemanha. Vou à Bahia, volto da Bahia. Então tem o acento grave indicativo de crase aí. Ok? Aí, calma, eu não acabei de falar sobre todos esses casos. Na verdade, nem finalizei os proibitivos. Mas eu vou dar um tempo para você respirar. Porque todas essas regras dependem de uma explicação posterior. Então tem que te passar a regra e dar uma explicadinha. Passa a regra, dá uma explicada, passa a regra, dá uma explicada. E tem muita coisa ainda de finalizarmos o acento grave indicativo de crase. Então respira fundo aí, pega um cafezinho e vá assistir a próxima aula para continuar essa explicação. Maravilha? Força, guerreiro!